Olá pessoal, este é o Céu da Semana, nossa live periódica astrológica que aborda os movimentos celestes, ingressos planetários, movimentos, aspectos, período de 10 a 16 de dezembro, momento astrológico aí de trânsitos, semana de Mercúrio retrógrado, né? Semana de movimentos importantes associados a reposicionamentos. Boa noite aos amigos que chegam, Ana Martins, Camila, galera que nos acompanha, quem assistirá ao longo da semana, quem assistirá de dia, de noite, de madrugada ou nos acompanha ao vivo, bem-vindo. Boa noite a quem chega. Bia Monteiro, boa noite pessoal. Semana marcada aí por movimentos importantes. Olá, Shell, galera que nos assiste. Temos oposição de Vênus, aspectos aí em trânsitos também, né? E esmiuçaremos a respeito. A semana começa aí com uma oposição Vênus-Júpiter. A gente vem aí com alguns aspectos que marcaram a semana. Semana leve, né, Ana Martins? Então a gente tem aí alguns movimentos. A gente vem aí de uma semana bem de sequência do Sol sagitariano, né? Do tempo sagitariano que marcou a Lua minguante virginiana, interessante para concluir questões, né? Teremos Lua nova em Sagitário na semana que vem, dia 12, para início de questões, início de ciclos. Ludi, boa noite! Então, temos aí alguns movimentos importantes a observar. A gente começa com a oposição de Vênus com Júpiter, né? Uma configuração de desafio no que envolve questões das expectativas em relacionamentos, né? Vou tentar aqui fazer uma manobra do desenho da figura, porque o pessoal gosta de observar. Então a gente tem aqui no céu astrológico, então eu tenho aqui no domingo, olha lá, 10 de dezembro, tenho ali Vênus, né, 6 graus de Escorpião, oposto a Júpiter, tá? Então Vênus de um lado, Júpiter ali, recebendo a oposição de Vênus. Essa oposição Vênus-Júpiter, ela é um pouco desafiadora aí nas saias justas diplomáticas, né? Por exemplo, posse de presidente da Argentina com o ex-presidente indo, né? A gente tem aí as questões associadas às expectativas de relacionamento. Voltou, deu uma travada aqui. Estava dizendo das expectativas, às vezes, de relacionamentos que podem envolver os aspectos de Vênus, ainda mais com Júpiter, né? Oposição Vênus-Júpiter requer um cuidado com quem, às vezes, quer colocar banca de sabedoria, né? Às vezes, colocar os questionamentos de conteúdos, de informações dentro do que a gente tem conhecimento. Então, às vezes, isso também é um pouco associado a aspectos de Vênus-Júpiter. Gente que pode colocar questionamentos sobre assuntos que às vezes a gente sabe e a pessoa não sabe, né? Então, muitas vezes tem algumas questões ali atreladas a saberes, né? Atreladas a entendimentos de temas, né? Exigências, né? Exigências ou expectativas que podem envolver oposição Vênus-Júpiter, né? Um sentido aí de nós em relação às expectativas de pessoas e mesmo nós querendo corresponder mais do que a gente pode também, né? Vão dando um oi aí para um feedback, para saber se a comunicação tá boa, se tá tudo ok aí, gente. Mas, no geral, oposição Vênus-Júpiter tem realmente essa necessidade de um cuidado para a gente não se exigir demais em corresponder às expectativas das pessoas, né? Em corresponder às expectativas de quem a gente lida, de quem a gente interage, né? Então, isso é um ponto importante que vale essa condição. Oi, Lud, oi, obrigado aí, pessoal, pelo tudo ok. Então, semana aí começando com essas questões das sabidices das pessoas, né? Sabe os sabidões, né? Querendo, isso não dá certo,
que você está fazendo aí não tem lá muita coisa significativa, né? E é bom é aquele lá, né? Então esse é um ponto que vale para a gente meio que entrar por um ouvido e sair pelo outro, algumas críticas pouco construtivas que às vezes acontecem quando alguém quer colocar banca, né, num sentido de conhecimento ou de saber, né? Então a oposição Vênus-Júpiter também dá tendência a gente transformar ou mudar a nossa expectativa diante de certas relações, num sentido de a gente esperava algo de alguém e percebe que não é tão possível a correspondência da expectativa. Às vezes há um certo combinado, um certo encontro que você está ali na expectativa de conviver, de, né, ter um feedback da pessoa, a pessoa não te dá tanta importância, né? De vez em quando tem uns lances assim com certas posturas individualistas associadas a convivências. Boa noite, Eveli! Então tem um tanto esse olhar, um cuidado aí para a gente não exceder nas expectativas diante de convivência, diante de pessoas, de vínculos também, né? Deixa que a pessoa quer ver a gente, deixa que ela faça contato, né? Às vezes a gente fica lá dando corda demais para certas convivências, né? E né, precisa ter uma contrapartida também, né? Então esse é um pouco o sentido aí da oposição Vênus-Júpiter. São planetas associados a questões materiais, a despesas também, parte financeira. Então, um cuidado para não exceder com despesas por conta de modismos, por questões até natalinas, né? Não desacerbar um tanto com finanças, 13º, né? Não ter certos exageros com a questão material, né? Até porque oposição Vênus e Júpiter são planetas que envolvem um contexto do financeiro, então às vezes a gente pode lidar com despesa, com gasto, por algo que a gente está com uma expectativa de investir sem pesquisar, né? Dar uma sondada nos valores do produto que você busca, do presente que você quer dar, ver se você não está num impulso de consumo, só porque viu primeiro ali naquela loja, naquele lugar, dá uma sondada, não tem pressa, né? Vai dar um presente aí de Natal, vai dar um presente de fim de ano, né? Dá uma pesquisadinha para não ter um certo contratempo, não exceder, né? Então a oposição Vênus-Júpiter aí, nesse sentido, vale esse olhar também. Tem um sextil Mercúrio-Vênus, bom aspecto de Mercúrio com Vênus. Mercúrio é planeta associado a comunicação, a troca, a interação. Vênus envolve as relações, isso no começo da semana. Então, o sextil Mercúrio-Vênus é positivo para um sentido de conversa, esclarecer questões, especialmente no começo da semana, né? Aí, segunda-feira, entrando a semana, tem aí o sextil Mercúrio-Vênus. Então, um ângulo especial para comunicação, interação, troca, esclarecimento de questões mal resolvidas, temas mal esclarecidos, né? Esse é um ponto importante que vale no time aí de início da semana com um bom aspecto de Mercúrio com Vênus, tá? Nós temos na quarta, 12 de dezembro, quarta-feira, lua nova. Quarta-feira tem lua nova sagitariana. Boa noite, Cláudia. Boa noite, pessoal que nos assiste. Este é o céu da semana de 10 a 16 de dezembro. O momento também de lua nova na quarta-feira, né? Então toda a lua nova é um sol-lua conjunto, um sol-lua no mesmo signo, né? Tentar adaptar aqui a tela para dar um sinalzinho para vocês. Então, toda lua nova ela favorece um início de questão, um início de projeto. Boa noite, Jaque! Tem ali um fator de começo de assuntos, né? Toda lua nova ela dá um clique, um despertar de interesses para ponto de partida. É uma lua nova sagitariana, né? Uma lua nova de princípio de questões. A terça-feira ela não tem aspectos pontuais, né? Muito diretos, mas tem ali um bom aspecto de Mercúrio com Vênus, já que é positivo para uma interação,
esclarecer conversas, para pratos limpos nos assuntos. Isso vale para o início todo da semana, tá? Que eu estava referindo aí o começo da semana. Então tem um bom aspecto de Mercúrio e Vênus. Eu falei quarta-feira, dia 12, né? Terça-feira, dia 12, tá? Terça-feira, dia 12. Perdão, isso, Ana Martins, isso. Não é que você perdeu a terça, não, já que eu que pulei aqui o dia 12. Dia 12, terça-feira. Dia 12, terça-feira, lua nova sagitariana. Agora sim, alinhando aqui com o cronograma. A lua nova, ela dá esse princípio de expansão, de projeto com que envolve temas sagitarianos, como viagens, estudos, vestibular. É interessante para tratativas jurídicas, para tratativas associadas a temas burocráticos também, para entrar com petição, com ação, com movimentos, né? Então, lua nova sagitariana, ela reforça uma dedicação aos temas sagitarianos no geral, isso num coletivo também. Então favorece estudos para quem está ali numa pegada de vestibular, né? Isso vale também um olhar interessante. Eu vou tentar aqui voltar à tela. A lua nova em Sagitário, ela acontece no grau 20, ela 20 graus de Sagitário, olha lá. Então tem o Marte ali vermelhinho e tem a Lua e o Sol juntos. Então toda a lua nova é uma conjunção Sol-Lua exata, é o dia exato da conjunção Sol e Lua. Vale olhar aonde a pessoa, sabendo o mapa astral, se tiver informação a casa de Sagitário, onde acontece a lua nova, ela dá um cenário para as questões daquela casa, daquele assunto. Então, um novo ciclo, uma nova condição de assuntos, né? Meu ring light está meio despedaçando aqui a tela. Mas a área dos 20 graus de Sagitário ela é importante para um clique, digamos assim, um start de situação. Movimento, tendências a novidades, a um ponto inicial de assunto. No período mensal, travei aqui, não é só numa condição associada à semana, um período assim para o tempo mensal geral. Então vale aí essa questão. Lançando coleção na loja, bom, Jaque, positivo aí para questões comerciais, para temas, né, de negócios, lançamentos. Isso é interessante para a parte comercial, para quem é do entretenimento, tratativas de negócios, comércio, para começo de assuntos associados a trabalho. Então, tempo importante aí de assuntos. Casa 7, Verônica, questões da vida 2, casamento, tirar a limpo assuntos, ou parcerias, sociedades, assuntos do par, assuntos do cônjuge, né? Boa noite, Tânia! Então vale aí a área da casa onde acontece. No ascendente, Ana Martins, é a identidade, é 20 graus, é a imagem, né? A postura, posicionamento, parte estética, né? Corpo, parte física. Então retoma uma atividade, retoma alguma questão associada a temas pessoais, né? Ritmo, corpo e mesmo posicionamento diante das coisas. Afinal, no ascendente é a nossa imagem, então a gente pode também dar uma repaginada no modus de se comportar com certas pessoas e assuntos, ou também naquilo que a gente quer transmitir para as pessoas em geral. Então, uma lua nova sagitariana também ela vale para essas questões dos assuntos em geral. Casamento, sociedade com parceiro, invasivo, somente o casal, renovação. É isso, Verônica, um tempo de decisões ou de posicionamentos que esclareçam assuntos a dois, ou projetos a dois, ou tomada de decisões em conjunto, ou que o parceiro viva na parte pessoal dele, né? São cenários também para o parceiro individual, né? Então, lua nova sagitariana, num geral, favorece início. Toda lua nova favorece o início de questões, uma tomada de ação, ou pelo menos um ponto inicial dos assuntos, né? Para as questões. Depois tem a lua crescente, a lua cheia, vai dando forma ao que foi iniciado. Isso é um resumo geral, certo?
E a área do Sagitário, 20 graus de Sagitário, se vocês conhecem o mapa de vocês, dá um cenário mensal aí até o fim do mês para as questões de Sagitário no mapa. E é um signo que dá esse cenário um mês que bomba os assuntos sagitarianos, né? Vestibular, viagens, questões burocráticas, questões de saber, de conhecimento, da parte religiosa, dos cenários culturais, para desfrutar coisas culturais e de aprendizado, palestras, cursos, atividades. Isso é bastante significativo numa lua nova sagitariana também. Boa noite, Mini Mônica, pessoal de Portugal aí que nos assiste. Então vale esse momento importante com a lua nova sagitariana para também degustar de cultura, de contatos à distância, lives, estudos, interação cultural, uma disposição para os temas associados ao teor sagitariano, digamos assim, certo? Na quarta-feira nós temos o nosso momento mensal ou trimestral de Mercúrio retrógrado, né? Estavam com saudade de um Mercúrio retrógrado? Tem Mercúrio retrógrado do dia 13 de dezembro ao dia 2 ali, 2 para 3 de janeiro. Então, Mercúrio em retrogradação. Quando o Mercúrio retrograda, dá a impressão que ele está numa rotatória. Tá? Lá vem, né, Ana? Mercúrio retrógrado, Mercúrio em retrogradação dá algumas questões de mal-entendidos, às vezes. É um tempo de revisões, importantíssimo para revisões, para ajustes do que está equivocado. Não recomenda-se lá muito a assinatura de acordos formais, né? Falar de Urano em trânsito na casa 12. Então. Falaremos, Tânia. Então, o Mercúrio retrógrado, ele dá um sentido de revisão, um sentido de reposicionar questão, positivo para volta de contatos por um certo lado também. Não é dos movimentos mais drásticos como muita gente lida, mas por ser uma mudança de movimento, às vezes dá contratempo com as questões mais cotidianas de serviço, correio, entrega, ainda mais essa época, fim de ano, né? Às vezes acontecem uns contratempos com entregas, com imprevistos, com demanda daquilo que a gente está com uma expectativa de receber do correio, ou de acertos no trabalho, acertos de serviço, né? Então o dia da quarta-feira e ao longo da semana e também até o fim de dezembro, a retrogradação de Mercúrio dá indício a revisões, a rever questões, rever assuntos. Já de terça para quarta, mesmo na lua nova, pode dar uma tendência meio de estacionar ou de estagnar alguns temas, de uns certos atrasos, né? Às vezes uma situação que abrange essa natureza. O que acontece quando Mercúrio está em retrogradação? Vamos tentar fazer uma ilustração aqui da nossa tela para que vocês consigam ter um olhar melhor aqui no movimento. Quando o Mercúrio retrograda, é como se isso acontecesse aqui, ó, tá vendo? Ó? Faz de conta que o verdinho aqui é o Mercúrio, tá vendo? Ó? Tá vendo o zodíaco? Então ele está direto quando ele está do lado oposto ao Sol. Quando ele está se aproximando da Terra, tá vendo? Ó? Dá a impressão que ele está fazendo os signos, ó, Gêmeos, Touro, de trás para frente por alguns dias. Tá? Aqui é um exemplo de proximidade a Gêmeos, Touro, mas na verdade ele está retrogradando de Capricórnio para Sagitário. Ele estará retrogradando nos graus de Capricórnio. Então quando ele fica roxinho, olha lá, ó, ele mudou de verde pro roxinho, né, e desce ali, ó, tá vendo? Ó, ele está retrogradando, ele está fazendo a rotatória quando ele está por baixo, como se ele estivesse voltando, né, à ordem zodiacal. Então, esse é um movimento de 20 dias, mais ou menos em média, que o Mercúrio retrograda. Tem essa travei aqui. Então, é quando o Mercúrio tem essa característica de retrogradação, de uma rotatória, como vocês viram na imagem. Então, quando o Mercúrio retrograda, dá tendência a alguma mudança no ritmo
do cotidiano, das conversas, um cuidado para que não haja mal-entendidos nos WhatsApp, nos zaps, nas mensagens, no tom que a gente conversa. Mercúrio é um planeta associado à comunicação, um planeta associado a informações, né? Então vale checar se aquilo que você está lendo, um edital, né, uma informação de trabalho, um contrato, uma coisa burocrática, está certinho mesmo, se não tem que revisar, é suscetível a revisar papéis, a remarcar um procedimento, uma consulta, né? Então, o tempo que o Mercúrio retrograda dá essa propensão. Por outro lado, é ótimo para revisões, tá? Ele é ótimo, tá? Ele hoje já está na fase da live. Ana Martins, já está umas sinalizações dos contratempos mercurianos, né? Então, a partir de quarta-feira, com a retrogradação, tem esse indício, essa tendência de termos que lidar com revisões ou com questões associadas a papéis, documentos ou a conversas. Ele tem um lado bom, que ele é positivo para revisar o que a gente precisa, para lidar com algum conserto. Às vezes algo que não estava funcionando volta a funcionar. Então ele tem uma alternância no ritmo. Aquilo que não vinha muito alinhado, quando ele retrograda, ele muda o ritmo, né? E o que vinha meio ali alinhado, ele dá uma retrogradada, dá uma estagnada ou passa por uma tensão por necessidade de revisão, tá? Outra questão é que quando o Mercúrio está retrógrado, a gente fica suscetível a voltar conversas, a voltar questões. Eu trabalho procedimentos cirúrgicos com extração de sisos. Então, Verônica, o que acontece? Quando o Mercúrio está em retrogradação, não é que atrapalha, não atrapalha. O que pode acontecer é que não termina totalmente, pode precisar voltar para, às vezes fica uma dorzinha, precisar fazer uma segunda incisão. Por exemplo, eu já fiz extração de siso com Mercúrio retrógrado, né? Só que como precisava tirar 2 sisos, eu não consegui marcar os 2. Primeiro tive que tirar um, aí no mês seguinte tive que tirar outro, né? Então não é que atrapalha, mas é que às vezes não resolve tudo na mesma hora, entendeu? Mas atrapalhar em si ali, não, tá? O que eu recomendo é não fazer no dia que muda do retrógrado, no caso na quarta, no dia 13. Mas tudo bem, se não der, é aquela tendência que eu falei. Às vezes, algum procedimento pode envolver alguma questão de repassar ou refazer ou voltar para uma segunda etapa. Ou então, porque normalmente a extração de siso você tem que voltar depois também para ver, né? Então, ali você pode precisar ali manter a medicação em geral, né? Esse é um ponto lá. Estão falar mal de Mercúrio retrógrado, mas ele já está a dar dá aí o ar da graça às vezes antes, né? Porque quando ele está antes dele retrogradar, ele está passando pelo grau aonde ele vai voltar, né? Então é como se ele tivesse assim, ó, no movimento e depois ele retrograda, né? Ele vai, é como se ele tivesse já assim, porque se ele retrogradar, ele vai repassar aquele movimento. Ele está passando por onde ele vai retrogradar, certo? Então, às vezes, aquele chuveiro que você instalou aí uns dias atrás, pode ser que você precise dar algum ajuste, fazer aquela questão, um contrato, né? Então, ele vai retrogradar em Capricórnio. Vai estar retrogradando de Capricórnio para Sagitário. Então, ali do grau... Aliás, é interessante olhar essa região do mapa. De 8 graus de Capricórnio a 22 de Sagitário. De 8 de Capricórnio a 22 de Sagitário. Então a gente já vai ter a lua nova em Sagitário aí nessa semana. Então de Capricórnio para Sagitário. Já deu, Verônica? Por isso que você perguntou, a filha extraiu do I e precisou marcar para janeiro outros 2. Janeiro ele já saiu, janeiro ele está direto, tá? Mas deu agora, né? Então tá dentro do contexto, tá? Agora é o tempo de você também lidar com aquilo que você precisa refazer. Então, quando o Mercúrio está retrógrado, é positivo para tratar aquilo que você precisa refazer. Então, se deu algum problema lá no siso, uns dias atrás,
Agora que o Mercúrio está retrógrado, ele é interessante para você remarcar o que você precisa. Para aquilo que você precisa refazer, Mercúrio retrógrado é até positivo, é até necessário, tá? Então, tá muito, não é? Faz sentido. Ele é bem condizente com o que precisa refazer. Então, quando o Mercúrio está retrogradando, é um alerta, ó, vamos refazer, vamos remarcar lá com o dentista. Tá? Então, se marcou para janeiro, tá bacana, porque depois do dia 3 ele já está direto de novo. Tá? Então, vale esse olhar. Outra coisa que dá sentido a Mercúrio retrógrado. Quando Mercúrio está retrógrado, assuntos da retrogradação anterior ganham chance de serem tratados. Então, quando que Mercúrio ficou retrógrado antes? Ali entre fim de agosto, 23 de agosto e primeira metade de setembro, e também entre fim de abril e maio de 23. Então, assuntos dessas épocas que ficaram meio mal esclarecidos, ou que podem ser especulados, ou deram sinais de voltar de novo, tem chance de virem à tona nessa época final de dezembro, tá? Nessa segunda quinzena de dezembro, nesse tempo aí de Natal. Um parente que você volta a ter contato, um reencontro. É o que eu digo, Mercúrio retrógrado para reencontros eu acho muito bacana. Muito bacana. Alugar casa é ruim? Depende, Helena. Tem que costurar direitinho as informações de contrato, tá? Mas se tiver ali, já foi engatilhado, já foi tratado e só falta ali uma consideração final, ou se foi por um contato que voltou e estava ali enrolando, fica até mais favorável, tá? Mas em geral, quando aluga em época de Mercúrio retrógrado, às vezes precisa refazer alguma questão, ali alguma coisa que conserta na casa para o inquilino, que não estava ali muito bem alinhada, uma coisinha que estava quebrada na casa, você vai lá e conserta porque percebe-se um probleminha. Às vezes pode dar essa questão. Tá? Quando o Mercúrio ficou retrógrado uma vez, eu precisei consertar o registro. O cara da Sabesp ali veio ver o registro, o relógio da água não estava funcionando, ele veio, trocou e parou de vazar e o relógio voltou a funcionar. Então estava tendo problema tanto do vazamento quanto do problema do relógio. E arrumou numa época de Mercúrio retrógrado. Então às vezes isso acontece, coisas essenciais que precisam de uma troca, em tempos de Mercúrio retrógrado às vezes dá um desatar de questão, certo? E isso que eu contei para vocês. Assuntos de agosto, setembro, assuntos de maio, fim de abril, começo de maio, podem ganhar conotação nessa época de Mercúrio retrógrado. Um rever contato, voltar a certo assunto, voltar à pauta de alguma questão do trabalho, alguma questão jurídica pendente, ou temas de trabalho, ou temas cotidianos que também não estavam muito bem esclarecidos, ou até domésticos e materiais. Certo? Então, Mercúrio retrógrado aí a partir de quarta-feira, de 8 graus de Capricórnio a 22 de Sagitário até janeiro. Não estranhe se tiverem algumas DRs. A história do oi sumido, né? Oi sumida, um flerte ali de paquera, é natural também, né? Aqueles perispíritos desaparecidos que de repente surgem aí em fim de ano querendo fazer um flertezinho, mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Não estranhem, né? Voltar conversas com pendências, né? Cuidado para não ressuscitar ex, né? Com Mercúrio retrógrado. Então vale aí atenção também com conversas recorrentes ou que também precisam ser esclarecidas ou tiradas a limpo. Certo? Outra questão. Então recomenda cuidado aí para não criarmos mal entendidos à toa, com mensagens de WhatsApp, com o tom da comunicação de certos assuntos também, moderar a maneira de colocar, né, certas palavras, às vezes um tom mal colocado ali numa conversa, né? Cuidado ali para não sair do tom, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 10 a 16 de dezembro. Obrigado aí a todos pela atenção. Semana de Lua Nova Sagitariana na terça, dia 12, é isso, agora acertei, terça, dia 12.
lua nova positiva para início de questões, semana de Mercúrio retrógrado a partir de quarta-feira, não estranhe se estagnar algumas questões de terça para quarta, tempo aí para revisões de assuntos, volta de contatos, começo de semana com oposição de Vênus-Júpiter, cuidado para não exagerar com certos gastos, cuidado para também não se deixar depreciar por pessoas que não dão tanto valor, tanta atenção para coisas que a gente faça, né? Não deixar que baixem a nossa bola por opiniões aleatórias, certo? Obrigado, Ana Martins, boa semana também, boa semana, Evelyn Gatita, valeu, Tânia, pessoal que nos assiste, que nos acompanha, obrigado aí também a quem assiste aí ao longo da semana e manda os feedbacks. Obrigado, Lude, saudades de ti. Galera que nos dá sinais aí também por mensagens, pelo WhatsApp. Ótima semana a todos. Boa noite, abraço. Boa noite, Mini Mônica. Ótima semana para você e tua irmã também. Um abraço. Tchau.